Olá, hoje nós vamos falar sobre o panorama do Evangelho de Lucas. Já falamos, sobre Mateus, Marcos, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas. Começando pelo autor, tá bom? O autor é Lucas, Lucas não era judeu, Lucas não foi discípulo de Jesus. A tradição diz que Lucas provavelmente se converteu pelo ensino de Paulo. Quando Paulo vai para os gentios, ele ouve e apura os fatos, como nós vamos ver daqui a pouco. Lucas significa, a palavra Lucas é um nome grego, que significa natural de Lucânia, ou que Lucânia era a terra da luz, tá? Ele era gentil, como eu disse, não fazia parte dos descendentes de Abraão, e ele era médico. É muito importante nós entendermos isso, que é muito importante esse fato para o evangelho. Ele era médico. Esse fato quer dizer que ele fazia parte da classe intelectual grega, das universidades. E quando a gente fala em universidade no primeiro século, nós estamos falando de um corpo de pessoas que se dedicavam à ciência. Naquela época, as profissões, elas tinham especialidades, mas não como hoje, um médico, ele era um pensante, ele era um cientista. Então, ele se viu na obrigação de fazer trabalhos científicos, trabalhos que trabalhavam fatos, trabalhavam argumentações, trabalhavam pelo pensamento e pelo viés científico. Isso quer dizer que Lucas, ele faz um trabalho de historiador, ele é tido como um historiador, inclusive. Quando você pega lá o Evangelho de Lucas, já na saudação, ele explica isso. Ele diz que ele ouviu falar sobre fatos, ele apurou esses fatos. E ele constatou por uma investigação que esses fatos eram verídicos. Então, ele estava destinando isso para Teófilo. Então, ele era gentil e médico, e como membro da classe intelectual ou universitária, ele faz um levantamento dos fatos narrados acerca de Jesus. E realiza um tratado com autoridade. Por quê? Porque ele era um tratado científico da época. Tinha valor de autoridade científica. Colocando os fatos em ordem. E ele endereça, então, para Teófilo. Teófilo era um homem importante da época. Tudo indica que ele fazia parte da alta sociedade e ele havia se convertido. E depois da sua conversão, ele estava sendo pressionado a abandonar a sua fé. Então, Lucas, apaixonado pelo Evangelho, impressionado com os milagres e as coisas que Jesus continuava fazendo através dos seus seguidores, mesmo após a sua morte, ressurreição e ascensão, ele faz esse tratado destinado a Teófilo por conta dessa dificuldade e com a intenção de que Teófilo entenda que aqueles fatos eram verídicos. Então, que era muito importante que Teófilo ficasse firme na fé, que ele não abandonasse a fé, porque ele não estava acreditando em qualquer coisa, ele não estava se entregando para qualquer pessoa, ele estava sim se entregando para Deus, para Jesus, e que tudo aquilo era verdade. Então valia a pena
ele permanecer firme na fé. Fazendo isso, ele deixa um documento histórico muito importante para toda a humanidade, porque esse documento, por Lucas fazer parte dos cientistas da época, era um documento científico, com todo o rigor da ciência, que provava que aqueles fatos eram verídicos e importantes. Ele é considerado o historiador por excelência do Novo Testamento, por conta desse fato dele ser médico e fazer parte da classe científica. Lucas ouve falar de Jesus e ele faz investigações. O termo lá no grego ele levanta provas infalíveis e sérias que comprovam a veracidade da existência de Jesus Cristo, da missão de Jesus Cristo, dos seus feitos e dos seus propósitos. Sendo assim, ele entrega a sua vida a Jesus e ele vivencia verdadeiros milagres que o transportam a uma nova realidade. Então, agora você imagina comigo. Ele era um grego, ele tinha crescido e se desenvolvido, sido forjado com pensamentos gregos, que eram bem exatos, né? São pensamentos voltados realmente para a ciência. Os gregos, eles tinham as maiores universidades da época, então era considerado o povo mais pensante, o povo mais intelectual, o povo mais cético também, muitas vezes. Por quê? Porque tudo para eles tinha que ser rigorosamente provado, né? E ele era médico, então estava acostumado a lidar com questões que traziam da ciência, né? Que traziam cura. E aí ele começa a andar com Paulo, né? Porque ele acompanha Paulo já desde a sua segunda viagem. Ele não participa da primeira. E por isso que alguns estudiosos acreditam até que na primeira viagem de Paulo, Lucas ouve sobre o Evangelho e aí ele começa essa investigação. Já na segunda viagem de Paulo, Lucas já estava presente. E na terceira viagem de Paulo, ele não só estava presente, mas a gente nota na própria narrativa ele usando os verbos em terceira pessoa. Nós estávamos, nós fizemos, nós fomos, nós. E aí você imagina, né? Ele começa a ver os milagres, né? Que Jesus operava agora através da igreja, né? Um exemplo disso é na ilha de Malta. Olha que interessante. Lucas estava com Paulo no naufrágio, né? Acompanhando ele na sua viagem, na sua prisão, né? E estava sendo levado para Roma pela primeira vez. Naufragou. E eles foram parar na ilha de Malta. Nessa ilha de Malta existia um homem chamado Públio. Ele era um principal dos homens da ilha. Um homem que havia muitas propriedades e era considerado o principal homem da ilha. Depois de ser salvo no naufrágio, né, por Deus, claro, e passar ileso por aquela picada daquela serpente, né, daquela víbora, e as pessoas até esperarem que ele viesse a inchar e morrer, né? Paulo é conduzido para a casa do Públio, né, que era esse homem. E esse homem estava doente, né? E Paulo ora por ele e Lucas estava junto, médico, né? Paulo ora por ele e ele é milagrosamente curado.
A partir desse momento, as pessoas da ilha já entendem que tem algo sobrenatural acompanhando aqueles homens e começam a levar as pessoas enfermas ali. E Deus faz vários milagres ali usando a vida desses homens. Paulo, Lucas. Então você imagina, Lucas era um homem que foi formatado, vamos dizer assim, né? O seu raciocínio, né? Sua linha de raciocínio era muito científica. E ele era médico, tinha um conhecimento da ciência, né? De medicina. E aí ele vê Deus agindo milagrosamente em coisas que talvez em algumas ele até podia intervir com seu conhecimento médico, mas em outras não, talvez fosse além, né? E aí ele começa a ver que Deus vai além. É muito interessante nós notarmos isso. A contribuição de Lucas é muito importante para o Evangelho, para a construção das boas novas, uma vez que tem todo esse respaldo ou esse formato científico, né? O que é muito importante. Ele não é apenas um importante historiador, mas é também sensibilizado com fatos e ensinamentos de Jesus e narra cada um deles com muita admiração e paixão. Apenas ele relata, por exemplo, a parábola do bom samaritano e do filho pródigo. Ou seja, de repente, quando você lê o Evangelho de Lucas, né? Talvez agora sabendo, né, que ele era um cientista, que ele tinha um pensamento lógico, que ele ia atrás de comprovação de fatos. Aí você lê o Evangelho de Lucas e você vê uma paixão pelos ensinamentos de Jesus, pelos milagres que Jesus fazia, pelo amor que Jesus demonstrava por todos os seres humanos, todos os seres humanos, né? Na parte 2 dessa nossa fala, eu vou comentar com você como ele dá ênfase, né, na salvação para todos, não só para os judeus. Deus abençoe a sua vida.